Olá, seja bem-vindo a mais um estudo da Escola Sabatina. E hoje nós vamos estar estudando a lição número 12, Vencendo o Mal com o Bem. Mais uma vez comigo está o irmão Ricardo, irmão Alexandre, eu que vos falo, irmão Potágoras. E gostaria de convidar vocês todos, vocês que estão em casa também, se puder, a dobrar o joelho, vamos pedir a direção de Deus. Amém. Amável Deus que habita nos céus, em nome de Jesus rogamos uma bênção sobre o que nós vamos recapitular, estudar e que possa falar o coração dos irmãos, Senhor, que está estudando, que está assistindo esses vídeos. Amém. E falar aos nossos corações também. E que nós possamos, meu Deus, nesses últimos dias, aprender mais e mais sobre a justiça que vem dos céus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Vencendo o mal com o bem. Irmão Alexandre Dantas. É interessante, né? Que a figura da lição dos irmãos, eu gostei muito que tem uma moça, né? Ela tá meio assim, parece caída, e tem uma mão forte que puxa ela, né? Então nós entendemos que Deus puxando ela, dando um braço para ela, né? Louvado seja Deus. E aí o texto para memorizar, Romanos 12, verso 2: E não vos conformeis com esse século, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimentai qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu gostaria que nossos irmãos aí, nós comentássemos esse texto, que é bem interessante, porque a gente não deve se conformar com esse século, né? Sim. Mas transformar-nos pela renovação da mente. Então Deus transforma, pode transformar nossa mente. Pensamentos impuros, esse século XXI traz coisas terríveis. Para quê? Para que experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para a gente entender as coisas de Deus, qual seja boa e agradável, tem que ter uma renovação da mente, né? É interessante. A lição desse trimestre, então, vem falando sobre justificação pela fé. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos, comemoramos 500 anos de reforma, né, esse trimestre. E é interessante que aqui continua sendo justificação pela fé a lição dessa semana, mas no sentido de conclusão, de qual que é o fruto da justificação pela fé. Nós vimos no começo que era a justiça imputada e comunicada. Agora, qual que é o fruto dessa justiça comunicada? E tendo em vista a nossa igreja adventista do sétimo dia, o Senhor levantou essa igreja para levar as 3 mensagens angélicas. Amém. E a terceira mensagem angélica nós sabemos que é a mensagem da justificação pela fé. Então, o mundo inteiro vai se inflamar, o mundo inteiro vai encher da terceira mensagem angélica, que é essa mensagem de justiça pela fé. Então, o que acontece na vida da pessoa que provou a verdadeira justificação pela fé? Então, está aqui, ó. Não conformeis com esses séculos, mas a nossa mente é o quê? Renovada. Então, nós vamos hoje, a meu ver, a lição dessa semana, ela vem falando exatamente sobre isso. Qual é o fruto? Qual é o fruto da pessoa que provou a justificação pela fé? Quais um dos frutos, né, na verdade? Verdade. E aqui, né, já começa falando para nós, ó. Por mais que Paulo estivesse buscando livrar os romanos de suas falsas noções da lei, ele também convocou os cristãos a um alto padrão de obediência, como resultado de uma mudança interior no coração e na mente, uma transformação que ocorre somente por meio da atuação do poder de Deus em uma pessoa submissa a ele próprio. Sim. Então você pode ver que para que nós tenhamos uma transformação do nosso ser, nossa mente, nós temos que estar submissos a Deus. Já nos dá para nós entendermos o que nos espera nessa lição. Sim. Não é verdade? Apesar que isso não é novidade para ninguém, o assunto que nós vamos discutir aqui, dialogar aqui, porque no decorrer de toda a lição, no decorrer de todo o trimestre, foi chamado a atenção para isso, de se entregar a Deus, de se submeter à vontade de Deus, de confiar em Deus, para que Deus fizesse as mudanças em nossas vidas. E muitas vezes as pessoas têm certa dificuldade de compreender isso, né, irmão? Sim. Exatamente no segundo parágrafo da lição de sábado, ele diz assim: nada sugere no livro de Romanos que essa obediência ocorra automaticamente. O cristão precisa ser esclarecido quanto às exigências e deve desejar obedecê-las. E finalmente deve buscar o poder sem o qual essa obediência é impossível. Então, muitas coisas não é automático. Às vezes uma luta contra um vício. Às vezes o cara é viciado em assistir algum programa que não edifica. E mesmo depois que ele é convertido, muitas das vezes ele espera sentir um desejo de não assistir aquilo. Mas muitas das vezes não é automático. Muitas das vezes quando você larga, você ainda quer aquilo.
É que nem quando você faz reforma de saúde, você às vezes você ainda gosta daquilo, mas você não quer mais comer aquilo que você sabe que aquilo faz mal. Depois de um tempo, seu corpo vai desintoxicando, a mesma coisa acontece com a mente. Quando você senta na frente da televisão, você vê que, como que eu assistia isso? Depois de um tempo que você não está mais assistindo. E aí você já está desintoxicado, né? Tem um testemunho de um pastor que falava que eu vou parar com refrigerante. Só que ele, pelo que eu dei a entender na palestra dele, ele parou um tempo, mas a ideia dele não é ser fanático, de vez em quando eu tomo. Aí ele parou. Só que um dia ele foi tomar, aí ele achou, nossa, que coisa ruim, como que eu bebo uma coisa dessa? Mas depois que ele já tinha um tempo que ele não estava bebendo, entendeu? Ele percebeu que o meu corpo não precisa disso. O paladar dele tinha mudado, né? Exatamente. Amém. Aí tem um texto no próprio comentário da lição, do Espírito de Profecia, que eu recomendo até aos irmãos comprar a lição junto com o comentário, que é uma benção. Diz assim, vai comentar esse texto que a gente falou aí, Romanos 12, verso 2. O homem caído pode ser transformado pela renovação da mente para experimentar qual seja boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. E como ele experimenta isso? Ela pergunta, e como ele vai experimentar isso nesse texto? Pelo fato de o Espírito Santo tomar posse da sua mente, seu espírito, seu coração e seu caráter. Uma obra real é operada pelo Espírito Santo no caráter humano e seus frutos são vistos. Assim como a árvore boa dá bons frutos, a árvore que está realmente plantada no jardim do Senhor produz frutos para a vida eterna. Pecados arraigados são vencidos. Pensamentos maus não são permitidos na mente. Maus hábitos são expulsos do templo da alma. As tendências que estavam inclinadas numa direção errada se voltam para a direção do céu. Disposição e sentimento errôneo são mudados, são criados novos princípios de ação e há um novo padrão de caráter. Temperamento santo, emoção santificada passam a ser os frutos produzidos na árvore cristã. Ocorre uma transformação completa. Essa obra a ser feita, olha, está em comentário bíblico Adventista, volume 6, página 1202. Comentário bíblico, né? Exatamente. Que bênção, irmão. Volume 6, né? Então, você viu o que é uma transformação da renovação da mente? Sim. Ó, pecado arraigado são vencidos, pensamentos maus não são permitidos na mente. Então é possível, mente, cara, personalidade, volume 2, diz que é possível se a gente tem pensamento ruim, né? Nós vem do mundo com pensamentos profanos. Toda aquela carga, terrível. né? É possível a pessoa ter pensamentos bons, agora Amém. pelo poder de Jesus, né? Amém. Amém. Louvado seja Louvado Deus. seja Deus. E é muito agradável estar do lado de uma pessoa assim. Sim. Ao longo do dia, imagina você trabalha, você tem vizinhos, você tem sua vida, né? No trabalho mesmo, eu pego como exemplo próprio, é muito chato estar do lado de pessoas com mente abarrotada de coisas negativas, ruins, é muito ruim. E você não quer trabalhar do lado dela, você quer trabalhar do lado da pessoa que não vem com esses pensamentos, né? E da mesma forma que biologicamente falando, você é o que você come, espiritualmente falando, você é o que você come no sentido de ver, ouvir, né? Nós vamos divulgar. Pode prestar atenção, você chega no serviço, a primeira coisa que as pessoas falam é: vocês viram o que aconteceu? Vocês viram na televisão? Ou seja, basicamente é o que ela viu ali, é o que constitui Ela vai a falar pessoa. o que ela vive, né? Exatamente, então a gente, da mesma forma que você é o que você come, seu corpo, olho, cabeça, cérebro, você é o que você come. Mas espiritualmente, de pensamento, você é o que você assiste, o que você coloca diante dos seus olhos e o que você ouve. E o que toca, né? Amém. Sim. É interessante, eu gostei desse texto porque fala que nós temos que ser plantados a nossa vida no jardim de Deus. Aí nós vence. Nós não estamos plantados no jardim de Deus, né? Nós temos que ser plantados, não de Jesus. Aí tem outro texto, está na lição também, no comentário, ó, no Conselho sobre Saúde, página 23, ó. Coisa alguma, a não ser a graça de Deus, pode convencer e converter o coração. É só a graça de Deus, nós não pode fazer isso. Somente dele, está em maiúsculo, é Cristo, é Deus. Podem os escravos os atos, né, que você citou, obter força para romper as algemas que o prendem. Então nós somos escravos, nossos apetites, nossos olhos, né? Mas Cristo nos tira essa algema. É impossível o homem apresentar seu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É impossível. Enquanto persistir na condescendência com os hábitos que privam do vigor físico, mental e moral. De novo, diz o apóstolo, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Então é interessante que hábitos que os privam de vigor físico, mental e moral, nós temos que abandonar isso. Ó.
hábitos. E aí a gente pode colocar cada um, você pode pensar você mesmo, o que te traz hábitos ruins e privam do vigor físico, mental e moral. Você tem que olhar para si mesmo, né? O que eu estou fazendo, Deus? Me ajuda, me mostra, para que eu possa ser vitorioso. Né? Agora é interessante que fala que é o Espírito Santo que vai fazer o quê? Convencer e converter. Então a palavra-chave, convencer e converter. Às vezes a gente tem uma certa situação que a gente não debate, quer convencer alguém. Então eu pego um monte de texto aqui, agora eu vou deixar você sem palavras, eu vou abrir os textos e eu não consigo, eu fico chateado. Mas aqui está claro que com o convencimento, quem é que dá? É o Espírito de Deus. E converte ainda. Exatamente. Porque primeiro a gente se convence, né? Sim. É certo isso aí. Depois vem a conversão. Exatamente. Ou seja, então não é, às vezes a gente quer com a força do argumento puro, vazio, ele não é suficiente para convencer uma pessoa. Sim. Então a gente temos que orar a Deus. Eu sempre cito essa passagem de Testemunho para a Igreja, no capítulo 15, que ela fala que a verdade tem que ser acompanhada de um poder. A verdade tem que ser acompanhada. Então, veja bem, o exemplo de Lázaro, que é um exemplo muito citado, é algo bem interessante. Que se nem a ressurreição de Lázaro foi suficiente para convencer aquele povo ali que Jesus era o Filho de Deus, às vezes será que um textinho do Espírito de Profecia é suficiente? Não é. Então só realmente se submeter a Deus com o Espírito Santo mesmo. É verdade. Porque uma coisa bem clara, Jesus, em outra situação, ele foi para a cidade onde ele foi criado. E aí diz a palavra de Deus que ele não conseguiu operar muitos milagres lá porque as pessoas eram incrédulas. Por mais que ele fizesse as coisas, por mais que conheciam dele, mas não quiseram. Eu sei, não, tudo bem, não sei o que é verdade, mas eu não quero para a minha vida. Muitas vezes acontece. Muitas vezes nós, cristãos, candidatos aos céus, infelizmente temos essa conduta maligna, porque se parar para pensar, você sabe o que está escrito ali. Não, eu sei, mas eu quero assim mesmo, sabe? Não, e também tem um outro ditado, né? O pessoal fala assim, eu acho assim, mas eu acho assim. Quem te disse? Onde está escrito isso? Então, aí se você perguntar esse negócio de onde está escrito, o pessoal já, não, mas eu acho assim. Então, fala, não, mas nós somos acostumados a fazer assim. Sim. Então, você ouve muitos comentários, né? Então, sim, as pessoas já trabalham em cima de uma tradição, se é que posso dizer esse termo, tradição, e em vez de se firmar no claro, assim diz o Senhor. Sim. E aí onde está o problema, né? Porque uma coisa é clara, nós sabemos que a lição vai falar aqui, mais para frente vai falar na questão do preparo, porque Cristo está voltando. Sim. Todo mundo, todos, você pode ver, todos querem estar do lado de Cristo. Sim. Todos querem estar no lar celestial. Sim. Mas a questão é, está preparado? Tá preparado? Quantos estão preparados? Quantos estão com o coração disposto a somente seguir assim diz o Senhor, jogando fora todas as fábulas, jogando fora todos os achismos, jogando fora todas as teorias preconcebidas, ideias, opiniões, sim, só para seguir o assim diz o Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, assim, estudando sobre a história do cristianismo, eu sempre gosto do panorama histórico, eu acredito, posso estar errado, que o Senhor Deus permite vir a perseguição ferrenha sobre o povo de Deus exatamente para que um dos benefícios é exatamente deixar de lado coisas que não adiciona, coisas que exatamente. Então, às vezes tem muita coisa que nós estamos muito apegados. Então, por exemplo, a destruição, os cristãos do primeiro século estavam muito apegados ao judaísmo ainda. Você vê que Pedro ainda ia no sacrifício do templo ainda quando ele curou lá o coxo, mas a destruição de Jerusalém, o que desenraizou foi a destruição de Jerusalém. Ali desenraizou totalmente eles do judaísmo. Aí eles entenderam que Deus não estava mais apoiando aquele sistema. Porque eles não conseguiam entender, estava preso. Estava preso, exatamente. Então, muitas das vezes, a perseguição, tem várias coisas. Muitas pessoas se convertem com a perseguição, enfim, mas uma delas é a gente desarraigar de coisas que nem se falou, de tradições, a gente se apega assim, diz o Senhor, enfim, basicamente é uma verdadeira bênção de Deus a perseguição. Eu vou ler só duas linhas aqui, ó, o último texto desse sábado, está no Obreiros Evangelho, para 282 e 283, ó. Só duas linhas, vai complementar o que é esse crescimento da mente, essa renovação. O verdadeiro crescimento cristão, verdadeiro, sim, tende a subir até a completa estatura do homem e mulheres em Cristo. Isso é o verdadeiro crescimento. Então a gente é salvo pela graça, aí nós somos crianças. Lembra que Jesus falou que nós temos que se tornar uma criança, falou para Nicodemo? Né? Nós, quando aceita Cristo, nós somos bebê.
nós vamos crescendo até a estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus, tem que crescer. Amém. E se não cresce, na vida, a gente vê uma criança, né? A mãe, a criança com 5 anos está desse tamanhozinho, a criança com 10, 15 anos está desse tamanho. Que doença que ela tem? Nanismo, né? Ananismo. E se a pessoa não cresce espiritual, a mão excita. Você pode ir lá no programa de Ellen White digitar anões espirituais, vai aparecer. Sim. Ela fala, o cristão que não cresce, vira anão espiritual. Não cresce, né? Felizmente. Então nós temos que olhar para nós mesmos e ver, Senhor, por que eu não estou crescendo, né? Estou 10, 20, 30 anos na igreja, me ajuda. Amém. E aí domingo, o culto racional. Esse é interessante. Muito Lê para nós Romanos 12, Romanos 1 12, verso 1. Vou fazer a leitura para vocês na Bíblia, versão King James, a fiel, de 1611. Né? Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos, né, vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha, veja, e interessante, irmãos, que ele já começa a leitura dizendo o seguinte: pela misericórdia de Deus, ele está suplicando, né? Ele não está dando conselho, olha, eu estou te aconselhando. Você vê, aqui está dizendo, eu não estou te aconselho. Não, ele está falando, estou suplicando. Olha, Sim. Gente, ele está implorando aos irmãos. Sim. Irmãos, implora vocês. Né? Implora vocês, pelas misericórdias de Deus. Veja, o homem parece que está desesperado falando isso, entendeu? Para ele dar a entender, uma súplica, você está implorando quase para a pessoa. Sim. Que apresentei vossos corpos, ainda fala, né? Como sacrifício vivo, a sua vida como sacrifício vivo diante de Deus. Aí quando a gente fala de sacrifício, a gente nos remete lá no Antigo Testamento, né? Quando chegava lá para oferecer o sacrifício ao Senhor, o Cordeiro, era sem mancha, sem defeito. Era perfeito aquele animalzinho, né? E aí, se tivesse alguma coisa assim, o animal está com a patinha quebrada, pode voltar. Esse animal não serve para sacrifício a Deus. E aí, se nós aplicarmos esse conceito, porque é para Deus, não é para homem, é para Deus. Eu posso oferecer um sacrifício assim da minha vida, meia boca para Deus? Não posso, né? Sim. Então assim, é claro, mas irmão, temos que entender que nós somos pecadores. Não, ninguém está falando que nós somos pecadores. Não é isso, ninguém está falando disso. Mas nós sabemos que a lição aqui apresenta vida transformada. E aqui só pode oferecer um sacrifício a Deus as pessoas que sabem quem é Deus, que sabem quem é Jesus. Aquele que não sabe quem é Jesus, nós vamos remeter ao homem de Romanos 7. Novamente falando do homem de Romanos 7. Aquele que não sabe quem é Jesus, que conhece assim, não tem um conhecimento na vida de quem é Jesus, sim, ele não vai conseguir oferecer um sacrifício digno para Deus. Ele não vai conseguir. Ele vai oferecer meia boca, ele vai oferecer aquele sacrifício, aquele animal coxo para Deus. E acha que Jesus vai aceitar. Não, ele fala assim, mas é o melhor que eu posso oferecer. Ainda acha que é o melhor que ele pode oferecer. E não é verdade. Não é verdade porque o coração não está totalmente entregue a Deus. Porque se tivesse entregue a Deus, ele não ficaria nessa confusão, nesse desespero o tempo todo. Não estou falando que você nunca vai ser tentado, não é isso. Sim, mas na questão de indecisão. Não, eu não vou. Isso daí é um homem que dá com a fé vacilante. O White fala que é possível, pela graça de Deus, nós temos poder de decisão. Deus deu isso para Jesus, né? E o texto que você leu, leu o 2 também, o verso de 2. Novo, porque ela fala aqui dentro. Aí nós vamos ver o contexto né? Como é sacrifício vivo. Olha só. Então, vou ler novamente o 1 e vou ler o 2. Isso. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Verso 2. E não sede conformados com este mundo, com esse século, com esse mundo, e sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para nós ter um sacrifício vivo, nós temos uma mente renovada. Então, é possível, né, a gente ser um sacrifício vivo. Porque, igual a Carlos falou que nós somos pecadores, sem Cristo nós estamos perdidos. Cada semana de pecado. Mas com Cristo nós vamos crescendo na fé, renovando a mente, aí Cristo nos transforma, aí a gente é sacrifício vivo. Sim. É Cristo que faz isso por nós, né? Sim. Louvado seja Deus. Agora, será que esse sacrifício vivo, será que a reforma de saúde aí não se encaixa aí nesse sacrifício? Pode ter certeza, claro. Isso é fato.
A reforma de saúde é de suma importância para isso, né? E nós bem sabemos, né, que nós temos uma mensagem especial a esse mundo. Né? E vamos até usar aqui o exemplo, né? O Alexandre está até vestido com a mensagem que nós temos que proclamar. São as 3 mensagens angélicas. Nós adventistas, né? fomos chamados. Nós fomos chamados para isso. Nós temos uma mensagem diferente. Se nós não tivéssemos essa mensagem, nós teríamos como qualquer outra igreja por aí. E qual é o braço direito? O braço direito da mensagem do terceiro anjo é a mensagem de saúde. A mensagem de saúde é muito importante. Como é que eu vou apresentar um sacrifício a Deus se ele não está totalmente limpo, com a mente renovada. Então a reforma de saúde ela tem um encaixe muito interessante. Sim, cai nesse 2, ó. Na transformação da nossa mente e alimentos ruins, todos os alimentos sabíssimos. Quer queira colocar em prática ou não, todos, inclusive minha adventista, o povo do mundo sabe que os médicos ensinam tudo que a gente come vai para o sangue. E o sangue sujo vai para a mente. E a mente vai ficar ruim, né? Vai ficar muito ruim. Agora é interessante de ver que muitos pensam que eu pensava que a reforma de saúde era algo só adventista, né? Ao longo da história. Mas quando nós voltamos na história, a gente vê que os cristãos primitivos, ao longo das eras, os fiéis, eles sempre se preocupou com essa questão da alimentação. Talvez não com os mesmos pontos, porque a verdade era progressiva. Será que até os apóstolos, será que tem alguém que... Tem alguém que levava a sério? Nossa, quer ver aqui, ó, tem aqui o livro dos Mártires, de John Fox. Esse livro é adventista? Não é adventista. Ah, é um historiador. Sim, aqui fala de Tiago, que é considerado o irmão de Jesus, né, que escreveu a Epístola de Tiago. Certo. E esse livro ele é muito famoso, porque diz que é um historiador, né, bem antigo, há mais de 500 anos atrás. Século XVI. Século XVI, e é bem conceituado entre a teologia, né? Sim. Total, né? Então, aqui na página 19, fala de Tiago, irmão de Jesus. Tiago assumiu o governo da igreja com os apóstolos, destacando-se entre todos os homens, desde o tempo de Nosso Senhor, como alguém justo e perfeito. Não tomava vinho nem bebida alcoólica e não comia alimento algum de origem animal. Olha. Então você vê que coisa interessante. Vegetariano. Vegetariano estrito. Alimento algum de origem. Não bebia nem leite. Então ele vivia a mensagem como fosse o que a mensagem para nós. O que está pedindo para nós? Exatamente. E como é que pode? Às vezes a gente pensa que é só adventista, isso aí foi o White que inventou coisa da cabeça dela. Irmãos, quando a pessoa... Eu entendo que talvez essa não era a luz para aquele tempo. Porém, quem está unido com Deus, sabe, unido assim, Deus mostra, ó, isso aqui não. Então não é à toa que ele é chamado do homem perfeito. Quem diz isso é o historiador que está dizendo isso. Ele era conhecido como homem perfeito, que não bebia bebida alcoólica nenhuma, não comia alimento algum de origem animal. Nem leite, nem ovo, nem carne, nem nada. E é interessante que a intenção dele, porque às vezes alguns, quando falam sobre saúde, ficam irritados e dizem assim, é salvação pela soja, vocês querem se salvar por si mesmo. Tiago era homem de Deus, que se converteu a Cristo, né? Sim. Se converteu a irmão de Jesus. Sim. E aceitou Jesus como Messias. Sim. E pela graça de Jesus, o Espírito Santo na vida dele, que ele colocou essas coisas em prática. E naquela época era difícil, porque não tinha variedade de alimento que nós temos hoje. Ali é a Palestina, ali é no meio do deserto. Era um deserto quase, né? Sim, então... Tem outro texto aqui que vai falar do texto que a gente comentou, que está em Conselho sobre Regime Alimentar. Página 20, inclusive, é o livro do ano de 2018. É verdade. Nós, adventistas, a igreja está promovendo, desde a Associação Geral, a União, associações, promovendo esse livro aqui para que estude na igreja, né? Então, isso aqui é da igreja, irmão, não é nosso. Não é irmãos que querem impor isso aí, né? Aí a página 20, ó, uma oferta sem mancha. No antigo cerimonial judaico, o Ricardo comentou, era requerido que cada sacrifício fosse sem mancha. No texto é nos dito que apresentemos nosso corpo a Deus em sacrifício vivo, santo e aceitável, que é nosso culto racional. Então isso é um culto racional, né? Sim. Dar o nosso corpo vivo. Nós somos obra-prima de Deus, olha que benção. O salmista, meditando sobre a maravilhosa obra de Deus na estrutura humana, exclamou, quando ele viu um ser humano, então, como era criado, de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Muitos há que são educados em ciências, e estão familiarizados com a teoria da verdade, mas não compreendem as leis que governam seu próprio ser. Deus nos deu faculdades e talentos, e é nosso dever, como seus filhos e filhas, deles fazer o melhor uso. Se debilitarmos essas faculdades da mente e do corpo em virtude de atos errôneos ou tolerância para com o apetite pervertido, será-nos impossível honrar
a Deus como é nosso dever. Então, se a gente anda comendo de tudo, bebendo de tudo, isso vai ser impossível honrar a Deus. Isso é uma advertência para nós. É impossível honrar a Deus. E outra, porque é o nosso dever. É a minha obrigação honrar a Deus. Não é opção, Ricardo? Não é conselho? Não é conselho, não. É obrigação. Porque Salomão ele fala em Eclesiastes, né? Não é dever de todo homem reconhecer, honrar a Deus. Está lá bem claro em Eclesiastes, mencionando esse assunto, que é dever de todo homem. Veja, não está nem falando se é cristão ou não cristão. Sim, todo homem tem que reconhecer. E aqui está falando para nós. É claro que muitas pessoas não têm esse conhecimento, pessoas lá fora não têm muito esse conhecimento, mas entre nós, adventistas do sétimo dia, isso é uma luz que nos banha constantemente. Assim como a pessoa fica tomando sol, que às vezes precisa até para questão de saúde, tomar sol com luz solar, é um dos 8 remédios de Deus, a gente sabe disso, né? A pessoa fica tomando luz solar. Isso aqui é luz para nós, diante de nós. Mas infelizmente, muitas das vezes, irmãos, eu não sei se vocês já viram, mas eu já vi muitas pessoas não querendo essa luz. É como se abrisse um guarda-sol, não quero que essa luz bata sobre mim. Sim. E isso é uma situação difícil, porque naquele dia diante de Deus não vai ter desculpa. Não vai ter desculpa, né? E eu lembro agora um outro trecho onde Jesus apareceu para os homens da época e falou o seguinte: olha, se eu não viesse, não tivesse falado para vocês não tinham pecado. Mas agora que vocês conhecem, tudo de bonitinho, agora vocês não têm mais desculpa. Então, muitos de nós não leram isso ainda porque talvez não teve essa oportunidade de ler. Porque pode acontecer, sim, a gente sabe disso, isso é fato. Muitos também não leram porque não querem ler. Falam assim, não vou ler nada, vai que fala coisa contra mim. Sim. E tem aqueles que falam, leu e não, eu não quero saber. Essas duas últimas classes que eu mencionei já são culpadas diante de Deus quando rejeitam. Uma porque não quer saber o que está lá escrito, porque vai chamar a atenção dele, e a outra que já leu e rejeitou. Agora aquele que não teve oportunidade ainda de ver, para isso tem esperança ainda, porque ele não viu nada. Agora os outros estão rejeitando, já está com pecado. Sim. E tem que clamar a Deus misericórdia e mudar de vida. Né? E quando nós olhamos ao longo da história, aqui só para, eu esqueci de falar, a página 19 do livro, que está escrito aquilo que eu falei. Certo. Mas ao longo da história, não só Tiago, outros, por exemplo, os valdenses eram conhecidos como um povo que come pouco. Eles também, os inimigos deles reconheciam. Irmãos, só para falar, muitos escritos sobre os valdenses foram queimados, muitos escritos dos valdenses. Então, as informações que nós temos dos valdenses vêm dos inimigos dos valdenses. Então, uma informação que vem dos inimigos seu é boa ou é ruim? Geralmente vai denegrir a sua imagem. Denegrir, mas eles elogiam os valdenses. Ó, eles são formidáveis, os valdenses são formidáveis. Eles comem pouco, o único mal deles é que não aceitam a igreja romana. É o único mal que eles viam Então, os valdenses comiam pouco. Os anabatistas do século XVI também eram conhecidos como um povo que era temperante na alimentação. Então, quando você vê a linha cristã, os verdadeiros, eles sempre se preocuparam com a alimentação. Talvez não com a roupagem que nós temos hoje, mas eles sempre tiveram preocupados. Até porque também, se você for olhar bem, na época dele não existia produtos não integrais, na época dele não existia açúcar refinado, na época deles os animais, até os que comiam carne eram animal herbívoro, come folha. Hoje o boi come um monte de coisa, menos folha, né? Enfim, então, eles não tinham os produtos malignos que nós temos hoje, produtos industrializados, temperos químicos, enfim, tudo isso. Então eles não tinham. E mesmo assim, mesmo ele não tendo isso, eles tinham uma alimentação diferenciada do campo. Engraçado, os valdenses moravam no campo. Ele tem toda a mensagem adventista. Moravam no campo, mensagem de saúde. Então, Deus sempre foi um Deus que se preocupou com a alimentação em todas as eras. Você vê, quando criou o homem, Deus deu a alimentação. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Deus mudou a comida deles. Então, quando uma mulher engravidava, às vezes, de acordo com o ministério que o filho ia ter... Sanção. Vai comer isso. Então, isso mostra claramente que o Deus que você serve, ele não mudou. Nos dias que nós estamos vivendo, que são os piores dias da história do mundo, em que muito alimento, se é que a gente pode chamar de alimento, passou a existir. Então Deus, como Deus amorável, Ele vai com certeza nos vacinar. Mas agora então é uma carta de amor de Deus que a Bíblia é Espírito Santo. Pode ter certeza. Oh, amém. Agora, eu gostaria de fazer um texto que para mim é um texto muito pesado. Muitos falam assim, né, que isso não tem nada a ver com a minha salvação. O negócio de comida não tem nada a ver com a minha salvação. Mas no livro Conselho sobre Saúde, na página 51, Ellen White tem um texto que me deixou reflexivo. De ontem para hoje. Ela fala assim, na página 51, ela diz: o mundo não deve servir de modelo para nós. É moda condescender com apetite em alimentos requintados e estímulos artificiais, fortalecendo as propensões animais
e frustrando o crescimento e desenvolvimento das faculdades morais. Agora vem a parte que é dureza. Não existe encorajamento dado a qualquer dos filhos e filhas de Adão para que eles possam tornar-se vitoriosos na luta cristã, a não ser que decida praticar a temperança em todas as coisas. Se fizerem isso, se fizerem isso, eles não combaterão como aqueles que combatem no ar. Olha o que ela está dizendo. Vão ter vitória. Então, mas preste atenção. O jovem está lutando, você está lutando contra o pecado, lutando. Se você não pratica a temperança, o que está escrito aqui é que não existe encorajamento do céu nenhum para a tua vitória. E vai combater como que se combate. Não há. Então, isso aqui para mim é muito firme, porque as pessoas falam, não tem nada a ver com salvação. Gente, é um texto muito pesado. Não existe encorajamento dado a qualquer dos filhos e filhas de Adão para que eles possam tornar-se vitoriosos na luta cristã. Sim, A não ser que eles pratiquem temperança. Então, todo encorajamento vem, é dado celestialmente, se eles são temperantes. Se não, não deixa. Os judeus falam, não, pode deixar, deixa estar entregue. Quando a gente fala que não tem nada a ver, a gente está dizendo assim que eu sei mais do que Deus. Você entende? Sim. Quando Deus dá uma mensagem para mim, Ricardo, e eu falo assim, não, isso aí não tem nada a ver. Eu estou dizendo assim que Deus errou, eu sei mais que Ele. Então, Ricardo, siga o que eu vou falar, não o que eu devo. É verdade. Misericórdia. E interessante só, irmão, só complementando. Às vezes, talvez alguém que possa estar nos assistindo, talvez fica pensando, eles estão falando de comida. Não está falando só de comida. Temperança não é só comida. Temperança é o dormir bem. Nós sabemos disso. São os 8 remédios de Deus. Tudo bem que aqui, quando eu estou falando aqui, está falando de temperança, muitas vezes a pessoa já coloca na cabeça, está falando de comida. Sim. Também, a gente sabe disso também, mas não é só comida, nós temos que ter plena consciência que não é só comida. Exercício físico, tudo todos esses pedaços que fazem um todo, né, que é necessário para que nós tenhamos plena saúde mental, plena saúde espiritual, para que nós possamos nos tornar vencedores. E é interessante que o diabo ele sempre faz uma contrafação. É verdade. Ele vai lá para os budistas, fala, você tem que ficar aqui, você tem que comer, jejum, come um pouco, vai ficar com a mente o quê? Claro. Limpa. Então, como é que Satanás é? Ele joga desse jeito. E eu ouvi, assim, eu nunca li, mas eu já ouvi várias coisas, até a respeito. Até recentemente teve uma testemunha do rapazinho lá, que foi satanista também, ele fala até da alimentação, que até o pessoal que se envolve com essas coisas. Gabriel, né? Ele falando, o Gabriel, Sim. né? Ele fala que as pessoas tinham que ter uma alimentação mais saudável possível para poder estar apto a servir ao Senhor que ele servia. Interessante, se o próprio inimigo reconhece isso para as pessoas, porque nós que somos de Deus temos que fazer, tem que jogar tudo na nossa mente, ficar com a mente anuviada e aí na hora, olha, é terrível. E na hora que tem que dizer sim, diz não, na hora que dizer não, diz sim. E é interessante que aqui, como termina aqui, se fizerem isso, eles não combaterão como aqueles que combatem no ar. Então a conclusão que eu chego é que tem muitos irmãos combatendo no ar, como se estivessem combatendo no ar. E eles não conseguem entender por que eles não vencem a depressão, por que eles não vencem, muitas das vezes, a briga no casamento. O casamento está acabando. Irritação, né? Está acabando, não sabem mais chamar de psicóloga. E ora. Pede oração na igreja. Isso. E às vezes a criança também é peralta. Eu não sei o que acontece com esse menino. Sim. Terrível. Mas às vezes é uma alimentação da criança. Está claro que temperança e todas essas coisas. Se você pratica a temperança do jeito que o Senhor falou, você não combaterá como aquele que combate no ar. Amém. Então aquele que combate no ar está tentando, enfim... Está fazendo o impossível, essa é a realidade. Não vai ter como ter vitória mesmo. Realmente não vai. Então realmente isso é bem interessante. Vamos para a segunda agora. E lembrando que todos nós estamos no mesmo barco. É verdade. Sim. Estamos lutando. Todo mundo. Até a questão temperante, mas tem que avançar. Tem que avançar. Agora pensar com moderação. O que será que é pensar com moderação? Romanos 12. O Ricardo vai ler aí do 3 a 21. Alguns textos aí, uns 18 textos, mas é bom ler esse texto para a gente não ficar fora. É verdade. Romanos 12, do verso 3 agora até o verso 21. O verso 3 diz assim: Pois eu digo, pela graça que me é dada, a cada homem dentre vós, que não pense de si mesmo mais altamente do que se deve pensar, senão que pense com sobriedade, segundo a medida da fé que Deus deu a cada homem. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, cada um membros um dos outros. Verso 6. Então,
tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é em ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor, seja sem hipocrisia. Aborrecei o que é mau e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades ferventes do Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, participai das necessidades dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai os que vos amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam, e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento um para com os outros. Não aspireis posição, mas identificai-vos com o humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios conceitos. Não retribuais a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Olha então, só que coisa poderosa. Pensar com moderação, e o que é pensar com moderação nesses textos que falou aí, no contexto de amar? O que é pensar? Será que pensar pouco? O que é pensar com moderação? Não, pensar com moderação foi o que está escrito já no começo, ser transformado, a mente transformada. Isso tudo é justificação pela fé, comunicada. Então no livro de Filipenses 2, ele diz que, no verso 4, ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Mas aqui no verso 3 diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Aqui está algo interessante. Você considerar o outro superior a você mesmo. É ser humilde, né? Exatamente. Você servir. Você, até na hora que está disputando, qual o hino que vai? Eu quero tal, eu quero tal. Não, eu quero o mesmo. Até nessa hora você não deixa o irmão cantar o hino que ele quer. E é legal esse texto que você falou, que achar o outro superior. É tipo assim, eu tenho um título grande e às vezes o irmão... Ele é simples. É simples. E ele vem me repreender: você está errado. Então, quem é você? Então eu me colocar: obrigado, irmão. Eu tenho superioridade de diploma, mas eu coloco: irmão, obrigado, viu, por você. Então eu fiquei mais baixo do que ele. Obrigado, Deus te iluminou. Olha isso. Tem um testemunho de um pastor que eu gosto muito, que tem um testemunho dele, o pastor Dilson Bezerra, que eu achei muito bonito, que ele fala que encontrou um irmão nos Estados Unidos que ele ganhava bem, perdeu o emprego, e aí ele queria arrumar outro emprego, só que a condição não era só que tivesse o sábado, mas a quarta, porque ele queria ir no culto de quarta. Certo. E aí ele não conseguia, mas ele conseguiu um emprego bom com muita coisa, mas não queria dar a quarta para ele. E aí o Dilson até brinca lá na hora que falar: vamos orar, você vai orar por mim. O pastor falou isso: você vai orar por mim. Eu achei isso muito bonito, a humildade. E o pastor Dilson, ele conta outros testemunhos que eu achei muito interessante, de uma jovem que chegou no escritório dele e falou: olha, estava chorando. Ele falou: por que você está chorando, jovem? É porque a minha mãe, pastor, batizou mais de 60 pessoas, não sei se foi no ano, acho que foi mais ou menos isso. Aí ele: o quê? 60 pessoas, eu tenho um doutorado, até hoje nunca vi. Aí ele fala que eu comecei a chorar com ela, junto com ela. Nós dois juntos, nós não. Eu achei bem interessante. O texto desse capítulo 12, o 9 fala: o amor seja sem hipocrisia, detestar o mal, apegando só ao bem. Então, sem hipocrisia, né?
Aí o 12, regozijar na esperança, ser paciente em tribulação e oração perseverante. É interessante esse texto, porque no verso 18, ó, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Porque às vezes não, se for possível por você, você tem que ter paz com todos os homens. Jesus era assim, mas às vezes não tinha como ter paz, tinha uma guerrinha lá, porque dependia dos homens. Se dependesse de Jesus, teria paz com todos. Mas os outros traziam contenda, confusão. Vê que interessante, Alexandre. E tirava a paz, né? Rapaz, complementando o que você está falando, você pode ver que a gente não vai ver uma passagem na Bíblia, falando de Jesus, é claro, mostrando a situação de Jesus, que Jesus ia atrás de contenda. Não, ele não gastava o tempo dele indo atrás de contenda, indo atrás. Opa, ele falou mal de mim, peraí que eu vou lá responder. Vamos marcar um debate. Vamos marcar um debate agora. Quem é ele para falar isso daí? Eu sou filho de Deus. Não. Nenhum momento. Ele pregava o evangelho, pregava o reino de Deus, chamava as pessoas ao arrependimento. E as pessoas, muitos falavam mal e ele continuava. E vocês podem ver que vira e mexe, ele enviava pessoas lá para tentar tumultuar. Essa é a realidade, porque eu não vejo outra palavra. Tumultuar a mensagem de Cristo, fazendo perguntas assim absurdas muitas vezes, capciosas, né? Algumas perguntas até ridículas, se for parar para pensar. Aí Jesus fala assim do reino dos céus, fala a questão de amar o próximo. Aí um deles pergunta, mas quem é meu próximo? Tá de brincadeira, um homem desse. Um homem que tinha conhecimento, perguntar quem é meu próximo. Aí Jesus teve que contar toda aquela parábola, né? É claro que não foi para aquele homem sabia, foi para todo mundo ali, porque já que ele estava perguntando. E aí ele perguntou, e quem é meu próximo? Ele, para não dar o braço a torcer e dizer que era o samaritano, que era o próximo, que era o que foi certo, ele falou, o que agiu com misericórdia, veja só. Ele não quis nem falar o nome, então ele reconhecia. Então é a mesma coisa. A mesma coisa, Cristo, ele ficava fazendo o trabalho. E os filhos de Deus, conforme aconselhado aqui por Paulo, né, usado por Deus, o Espírito Santo fala, usando a boca dele, todo aquele que quer candidato ao céu, todo aquele que quer naquele dia encontrar o Senhor nos ares, tem que agir como Jesus agiu. Não ficar dando ouvidos a fofocas, a picuinhas, a achismos. Não, ele tem uma missão a cumprir. Ele tem que pregar o evangelho, ele tem que honrar a Deus, não é verdade? E dependendo dele, tem a paz com todos. É não descer do muro, né? É verdade. Como aconteceu com Neemias. É verdade, bem lembrado. Descer. Eu não posso ter uma obra muito importante. Posso descer, né? Não posso descer daqui. Posso descer. Também. Aí terça-feira, agora vai entrar o Ricardo lê Romanos 13, de 1 a 7, cristão e o Estado. Sim. Porque você viu naquele que você falou, tende que achar a pessoa superior a você. E agora vai entrar cristão e Estado. Será que é assim mesmo? Tem que obedecer o Estado a todas as coisas? O Ricardo vai ler aí. Romanos 13, de 1 a 7. Romanos 13, do verso 1 até o verso 7. Diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades resiste à ordenação de Deus. E os que resistem receberão sobre si mesmo a condenação. E continua dizendo o verso 3. Porque os governantes não são terror para as boas obras, mas para as más. Tu então não queres temer a autoridade? Faz o que é bom e terás louvor dela. Simples, né? Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se tu fizeres o que é mal, teme, pois ela não traz a espada em vão. Porque é ministro de Deus e vingador para executar a ira daquele que pratica o mal. Portanto, é necessário que estejais sujeitos, não somente pela ira, mas também por causa da consciência. E também, por esta razão, pagai tributos, porque eles são ministros de Deus, atendendo continuamente sobre esta mesma coisa. Portanto, cada um o que deveis, a quem deveis tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra. Então, como deve ser nosso relacionamento com os poderes civis? Então, é sempre importante aí nesse caso notar a questão histórica, né? Os judeus tinham a ideia de teocracia, que a teocracia é a igreja junto com o Estado tendo uma igreja só. E o cristianismo, ao longo do tempo, pode-se dizer que os cristãos do primeiro século já tinham essa ideia de separação do Estado. O próprio Jesus falou, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Mas quando houve a reforma protestante, no século XVI,
eles ainda estavam com a ideia encravada da teocracia, de você ter um governo e de você ter uma igreja. Esse foi o problema de muitos, como Lutero, Zwinglio. Por isso que eles não concordavam com os anabatistas, porque eles queriam que o Estado avançasse junto com a igreja. Então, se a igreja ainda não adotou isso, então eu não posso adotar isso para a minha vida. Então, os anabatistas foram os primeiros, né, por assim dizer, de ter essa ideia firme de haver uma separação entre a igreja e o Estado, apesar de haver os Waldenses e tal, mas oficialmente falando. E nós conhecemos a história de Roger Williams, né, puritano, no século XVII, quando chegou no solo americano, as colônias, cada uma tinha sua religião, e eles queriam impor isso, porque os puritanos ainda tinham essa ideia teocrática. Então, houve a separação a partir de Roger Williams, lá na colônia de Rhode Island. Mas é interessante que, apesar de haver essa separação, né, de igreja e Estado, isso não quer dizer que nós devemos desrespeitar o Estado. Verdade. Até porque, de certa forma, eu já vi pessoas falando mal que nós não precisamos cumprir nossos deveres com o Estado, a idolatria, não sei o quê. Só que a gente se usufrui do Estado, de certa forma. Você tem as ruas assaltadas. É uma organização, tem que ter organização. Tem que ter organização. Às vezes você precisa de uma coisa, o seu filho caiu, quebrou o braço, você vai no hospital. Então, através do imposto, que polícia, até a própria polícia, você chama, está acontecendo alguma coisa aqui, ó, tem um fulano com um funk ligado aqui e tal. Então, a gente usa do Estado. A gente não podemos ser hipócritas de chegar e falar, que não serve de nada, né? Quem paga esse serviço são os impostos. Sim, não tem como o Estado coisar. Para que tenha a ordem, né? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês, com respeito aqui, né? Quando a gente fala do cristão, né? Igreja e Estado. Questão de Estado, questão de autoridades, obedecer. Né? Eu quero fazer uma leitura com vocês no livro Atos dos Apóstolos. Tá? Eu quero fazer uma leitura aqui na página 69. E o título aqui desse capítulo é A Porta do Templo. E diz aqui, ó, né, que, deixa eu achar aqui, achei. Ó, a palavra de Deus precisa ser reconhecida como estando acima de toda a legislação humana. Sim. Olha só. Então, nós temos que ser obedientes, sim, às legislações, normal, não tem problema nenhum. Mas aqui está dizendo que a palavra de Deus tem que estar acima, tem que ser reconhecida acima. Eu não posso abrir mão da palavra de Deus. Ah, não, porque está falando que eu tenho que ir lá no sábado. Eu tenho que fazer isso no sábado, eu vou ter que seguir a lei. Não, olha, você tem que seguir a lei até quando não bata de frente com Deus, com as coisas de Deus. Né? E aí, continuando a leitura, diz assim, ó. Assim diz o Senhor, não deve ser posto à margem de assim diz a igreja ou de assim diz o Estado. A coroa de Cristo tem de ser erguida acima dos diademas e potentados, né, terrestres. Ou seja, aqui está dizendo que o Espírito de Profecia está dizendo para nós, não é que eu tenho que me rebelar, viu, irmão? Não tem nada disso, não estava de se rebelar. Está falando que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós sabemos disso. Mais importa obedecer a Deus que os homens. Se as regras das pessoas, dos homens, que está sendo apresentado para você, está indo de encontro, está batendo de frente com a fé que uma vez foi entregue aos santos, aí você tem que opa, não é bem assim. Então eu vou tomar uma posição, eu vou escolher ficar do lado de Deus. Né? Então isso está dizendo aqui na página 69 desse mesmo capítulo. E eu quero ler um outro trecho na página aqui 199, tá? Do mesmo livro, página 199, também fala algo que nós temos que tomar atitude, tomar decisões, sabe? Aqui, 199, aqui no capítulo falando dos judeus e os gentios. Olha só, Paulo, está dizendo aqui, Paulo permanecia firme pelo direito. Ele considerava que a igreja não deve jamais ser levada debaixo de controle de poder humano. Ainda continua. As tradições máximas humanas não devem tomar o lugar da verdade revelada. O progresso da mensagem evangélica não deve ser detido por preconceitos e preferências de homens, qualquer que seja a sua posição na igreja. Então veja só, olha que coisa forte aqui. Então, o que vale é a palavra de Deus. Ah, mas aqui está falando diretamente lá na igreja agora, porque pode acontecer de ter uma pessoa,
ou talvez que tenha uma grande influência. Não, mas vamos fazer assim, vamos fazer assim. Não, mas espera aí, mas está de acordo com a palavra? Não, não precisa estar de acordo com a palavra porque eu estou falando, vamos fazer assim. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Porque se eu fizer isso, se eu apoiar uma pessoa que está apresentando as suas ideias, e não, claro, assim diz o Senhor, Sim. eu estou indo contra Deus. Simples assim. Eu estou colocando à parte a palavra de Deus, né? A Bíblia, e nós queremos que o Espírito profecia a palavra de Deus, tudo que foi o Espírito de Deus que mandou para nós, eu estou colocando à parte e seguindo a opinião de um homem ou de alguns homens. E não é isso, e esse tipo de atitude não agrada a Deus. Não agrada a Deus, né, irmão? Foi no grande conflito é dito que a rainha da Escócia usou esse argumento contra John Knox, né? Que você tem que obedecer às autoridades. Aí John Knox discorreu sobre a história, falando se o povo de Israel pensasse desse jeito, que nem a senhora pensa, ele teria adorado o mesmo Deus que Faraó adorava. Sim. E ela foi falando ao longo da história, né? Todos os homens que, quando é confrontado com assim diz o Senhor, aí vale a máxima, porque nosso reino não é desse mundo. Agora, naquilo que não ofende os princípios cristãos, né, devemos seguir. Devemos seguir. Agora, tem uma outra coisa interessante em relação ao Estado, que não está nem, que eu gostaria de ler, mas eu posso pegar um livro aqui rapidinho? Eu vou pegar aqui na biblioteca do irmão Alexandre, o livro Testemunho para a Igreja, o volume 1, fala algo que já foi motivo de debate, motivo de confusão em relação ao Estado. Já vi irmãos debatendo sobre esse assunto e eu gostaria de pegar aqui, que é sobre a questão dos juramentos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Juramentos em relação a Estado, aqui ó, 201. Porque às vezes você tem que jurar bandeira, às vezes você tem que... E aí, será que é lícito um cristão fazer isso? Então, eu lembrei, conforme o Ricardo foi falando, aqui no capítulo 37 do livro Testemunhos para a Igreja, o volume 1, ela fala sobre juramento. Ela fala assim, ó, vi que alguns dos filhos de Deus têm cometido um erro no que respeitar a prestar juramento. E Satanás se tem aproveitado disto para oprimir e deles tirar o dinheiro de seu Senhor. Vi que as palavras do nosso Senhor, de maneira nenhuma jureis, não se referem ao juramento judicial. Seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso é procedência do maligno. Mateus 5, 34 e 37. Isso se refere à conversação comuns. Alguns exageram em sua linguagem, outros juram pela própria vida, outros pela sua cabeça. Tão certo como eles viverem, tão certo como terem cabeça, né? Uns tomam o céu e a terra como testemunha de que tais coisas são assim. Outros ainda esperam que Deus lhe tire a existência se os que estão dizendo não é verdade. É contra esta espécie de juramento comum que Jesus adverte seus discípulos. Aí temos homens que são colocados sobre nós como governadores e leis para nos regerem. Não fosse por essas leis e as condições do mundo seriam piores que são agora. Algumas dessas leis são boas, outras más. Essas têm aumentado. E seremos ainda levados a situações difíceis, mas Deus susterá o teu povo para ser firme e viver à altura dos princípios da sua palavra. Quando as leis dos homens se chocam com a palavra e a lei de Deus, cumpre-nos obedecer a essa, que é a lei de Deus. Seja quais forem as consequências. A lei de nossa terra, que exige entreguemos um escravo ao seu Senhor, não devemos obedecer. E cumpre-nos sofrer as consequências de violar essa lei. O escravo não é propriedade de homem algum. Está falando da questão da escravidão lá na América do Norte. Deus é seu legítimo Senhor. Então, existia uma lei que dizia que se o escravo fugir, você tem que entregar ao seu Senhor. E isso você está livre. Mas, aí ela continua dizendo aqui. Vi que o Senhor tem ainda que ver com as leis do país. Enquanto Jesus está no santuário, o refreador Espírito de Deus é sentido por governantes e pelo povo. Então aqui está bem claro, é um capítulo muito interessante, que vai falando sobre governantes, né, que é o capítulo número 37, mas fala sobre essa questão interessante de prestar juramento. Às vezes o cara está lá no juiz, não vou prestar juramento, porque o Senhor falou que não vai prestar juramento. Mas não é isso que está falando. Não é sobre isso que está falando, mas está falando de uma conversação comum, uma conversação vulgar, né? Eu juro por Deus que eu não fiz aquilo. Exatamente. Eu quero que Deus me mate se isso não for verdade. Exatamente. Esse tipo de juramento que não pode, né? E ela ainda fala, completando sobre o que falou sobre a lei do Estado, né, nesse capítulo, que se não é por mal, se é uma lei que não... E ela existe essa lei para refrear exatamente o mundanismo, refrear a maldade, né? É verdade. E eu quero ler mais um, irmão, só mais um texto aqui, né? No mesmo livro, Atos dos Apóstolos, falando dessa situação, de questão de decisão, né?
na questão de autoridade. Está aqui na página 474 e 475. O título do capítulo, né, é Carta de Roma. E fala assim, ó: o seguidor de Cristo enfrentará palavras persuasivas, contra as quais o apóstolo advertiu os crentes colossenses. Enfrentará interpretações espiritualistas das Escrituras, mas não as deve aceitar. Sua voz deve ser ouvida na clara afirmação das verdades eternas das Escrituras. Conservando os olhos fixos em Cristo, deve andar com firmeza no caminho estabelecido, rejeitando todas as ideias que não estejam em harmonia com seus ensinos. Ensinos de quem? De Cristo. Ainda continua: a verdade divina deve ser o objeto de sua contemplação e meditação. Deve ele considerar a Bíblia como a voz de Deus, a ele falando diretamente. Ainda continua: achará assim a sabedoria que é divina. Então, vejam só, por mais que a pessoa fale, não, mas eu sou a autoridade máxima aqui, eu que mando aqui, eu tenho títulos, eu sou superior a você. Pode até ser. Pode até ser. E isso não pode nem questionar, pode ser que a pessoa seja mesmo. Mas está aqui, está parado aqui a pessoa, mostrando aqui, é um cara assim de Senhor, porque se não for, eu tenho o direito de rejeitar, se eu quiser, e eu como cristão, eu tenho o dever de rejeitar, porque aqui vai dizendo o seguinte, que a Bíblia, eu devo considerar a Bíblia como a voz de Deus me falando. E Deus fala direto para você. Direto para mim, diretamente. Não tem intermediário não precisa chegar lá, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu estava Protágoras, caiu Protágoras, aí eu falo, não Protágoras, espera aí, eu sou intérprete, viu? Deus falou para mim, eu vou passar para você. Não tem essa. Deus, as escrituras sagradas foram escritas de um modo tal, e se nós perseverarmos no caminho que Deus nos propôs, até na lição anterior que nós estamos falando aqui, do pensar com moderação, que entra até na questão da temperança, eu não vou precisar da pessoa explicando para mim o que eu tenho que fazer, eu não vou precisar da pessoa me dar como se fosse uma ração. Sim. Certo? Eu vou compreender o que Deus está falando para mim. Os princípios, né? O que Deus está apresentando para mim. Lembremos, irmãos, né, que Deus, as pessoas que Deus escolhe para que trabalhem para Ele, para que tenham uma obra a fazer, não é o fato de ter título. Quem tem título, Deus usa também. Viu? Que Paulo tinha título e Deus usou. Isso é fato. Mas o que diferencia uma pessoa de outra é o meu coração está disposto a ser usado por Deus. O meu coração está disposto a ser usado por Deus. Eu sou humilde o suficiente para reconhecer que Deus é poderoso, que Ele sabe o que faz, ou eu vou querer colocar o meu achismo no meio? É onde está o problema. Se eu não tenho esse problema, se eu reconheço, se eu sou humilde, reconheço, independente dos meus títulos, Deus vai me usar, assim como usou Paulo e muitos outros homens que eram grandes na sociedade. O Lutero mesmo. Lutero era... E muitos outros a gente sabe da história, não é verdade? Aí quarta-feira, vou falar para nós o subtítulo Amar uns aos outros. Aí o cara lê Romanos 13, verso 8 a 10. Romanos 13, aí vamos acompanhar, os irmãos podem acompanhar em casa. Verso 8 verso ao 10. 8 até o verso 10. Romanos 13, do verso 8 ao 10. Diz assim: a nenhum homem devais coisa alguma, não deva nada a ninguém, senão o amar-vos uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Por isso, tu não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo se resume nessa palavra: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Amém. Então, dentro desse contexto que a gente lê os textos, o que é amar o próximo, o que é amar os outros, dentro do contexto desses textos? O que é? Primeiramente, eu gostaria de citar que Paulo, tem até a pergunta aqui, né, que pergunta de qual amor que ele está falando aqui, a pergunta número 5. Quais mandamentos Paulo citou para mostrar o princípio do amor, a observância da lei? E a pergunta é feita porque esses em particular, então ele falou dos não matarás, não furtarás, porque assim, é bom a gente citar que os judeus, né, mais judeus cristãos, os cristãos iniciais, eles tinham um respeito muito grande ao Criador, mesmo que ignorantes, tanto é que é falado, né, em um dos capítulos, que eles tinham um zelo. Então, em relação
você vê que não é no Novo Testamento, no ensino de Jesus, é enfatizado muito o amor ao próximo, e às vezes parece que é deixado um pouco o amor a Deus, é falado menos, é falado mais o amor ao próximo. Não sei se vocês já prestaram bem atenção nisso. Mas por quê? Porque o amor a Deus, acima de todas as coisas, isso aí era algo que eles já sabiam que era algo que eles mais exaltavam. Não, o amor a Deus é acima de tudo. Mas o amor ao próximo eles deixavam de lado. Então Jesus, você vê que existe uma ênfase. Tem também o amor ao próximo. Então por isso que ele fala aqui só do mandamento do amor ao próximo. Quando Jesus interpelou lá o jovem rico, ele falou, você lembra o mandamento? Honra teu pai e tua mãe, não matarás. Amor ao próximo. Porque o judeu, ele já tinha mesmo que de maneira errada, às vezes o zelo, o entendimento errado, mas nem o nome de Deus eles falavam. Tanto é que a palavra, o nome de Deus, Jeová, que não é Jeová, né? Nós sabemos que os judeus tinham o costume de escrever só as consoantes e não as vogais. Como eles tinham um respeito muito grande pelo nome do Senhor, então eles não falavam. Então acabou se perdendo o nome, porque de tanta reverência que eles tinham. Mas em contrapartida, em relação ao amor ao próximo, eles às vezes ofendiam, entendeu? Às vezes eles amavam muito a Deus, mas ao próximo eles ofendiam. Então você vê que a ênfase é muito grande aqui no amor ao próximo. Vocês têm falado nisso. Agora, no tempo de hoje, nós vamos falar a verdadeira do amor ao próximo e tal. Mas existe, eu acredito, que uma fragilidade nos dois, tanto no amor ao próximo, tanto no amor a Deus. Eu vejo hoje uma certa irreverência, às vezes, na casa de Deus, irreverência quando vocês falam o nome de Deus. Então, hoje, acho que os dois princípios têm que ser enfatizados. Mas aqui, a ênfase é muito grande no amor ao próximo. E eu quero ler aqui um outro trecho, irmãos, que aqui está na última carta de Paulo, página 504 e 505, relacionada à questão de amor ao próximo. Porque também, como o irmão Protágoras mencionou, nós estamos vivendo momentos onde as pessoas não compreendem mais o que é amor fraternal. Porque, lembrando que, certa vez, depois que Caim fez o que fez com seu irmão, Deus chegou diante de Caim e falou, Caim, onde está o teu irmão Abel? Ele falou, sou eu todo, meu irmão? Sou eu todo, meu irmão. Sou eu, por acaso, outras traduções falam, guardador do meu irmão. Aí, se não fosse, você acha que Deus não iria perguntar para ele? E aí nós sabemos que, avançando para nós sabemos que está diante de nós uma grande responsabilidade cuidar dos nossos irmãos, mostrar o caminho para os nossos irmãos. Jesus, né, por meio do profeta, né, o profeta fala, Ezequiel, e até também Isaías menciona nisso, fala a questão do fato de nós sermos atalaias, sermos reparadores de brechas, né, e depois ele fala, o profeta fala que te coloquei por atalaia, se você não avisar, né, ele vai morrer, mas eu vou cobrar de você. E nós estamos vivendo momentos onde as pessoas sentem, sabe, se sente impressionada pelo Espírito de Deus a dar o sonido, sabe, a tocar a trombeta, para falar assim, olha, o perigo está diante de você. Aí as pessoas, quando ouvem, não estão compreendendo o som da guerra que está vindo, do perigo que está vindo. E está achando que aquele mensageiro ele é ruim. E aí ataca o mensageiro, e aí reclama do mensageiro. E aí, em muitos casos a gente ouve falar que o mensageiro não tem amor. Mas eu fico pensando, poxa, quem aqui gostaria de ser rejeitado pelos seus? Ninguém. O próprio Jesus se entristeceu quando foi rejeitado pelos seus. O próprio Jesus, ele não se sentiu feliz, ele ficava triste. Você pode ver que na situação lá, ele pegou e falou o seguinte, Jerusalém, Jerusalém, né? Que mata os profetas. Como eu queria te proteger, como eu queria cuidar de você, assim como a galinha protege seus filhotes. Então, ele sentiu uma tristeza muito grande porque foi rejeitado pelos seus. Então, não é novidade, eu quero ler esse trecho, olha o que diz. Paulo, né, o apóstolo, não faz referência aberta a uma irreligiosidade, mas diz que professos cristãos que fazem né, da inclinação guia, tornando-se escravos do eu, ou seja, a pessoa se torna escravo do próprio eu porque deixa as suas inclinações dominar. Ainda continua, tais pessoas estão dispostas a atentar apenas às doutrinas que não lhes repreendam os pecados ou condenem a vida de amor e ao prazer. Você veja? Então, você veja aqui que está chamando a atenção para homens, mulheres, pessoas que só querem ouvir coisas que agradam. Então, veja, olha de novo,
Tais pessoas estão dispostas a atentar apenas às doutrinas que lhes não repreendam os pecados ou condenem a vida de amor ao prazer. Ainda continua, sentem-se ofendidos pelas claras palavras dos fiéis servos de Cristo e escolhem mestre que os louvem e adulem. Entre os professos, olha aqui, essa é a parte mais triste, ainda diz mais, ó, que entre profetas ministros, está falando entre pastores também, infelizmente tem. Infelizmente tem. E entre profetas ministros, aos que existe, né, os que pregam as opiniões dos homens em lugar da palavra de Deus. Ainda continua, infiéis ao dever, desviam os que a eles vão em busca de orientação espiritual. Então, olha só como é triste. Aí eu falo para vocês, irmãos, nós estamos falando de amor ao próximo. Será que pessoas que estão agindo nesse contexto aqui está demonstrando esse princípio que amor não é sentimento, amor é princípio, sim, esse princípio celestial não está? Tanto aqueles que são pessoas carnais, que só querem ouvir o que lhe agrada, porque eles influenciam os outros, e também até de pastores também, de ministros. Alguns ministros que não querem pregar a mensagem. Eu não sei no que passa na mente, pode ser com, talvez, não, vai que eles me rejeitam, vai que, sei lá, eles não vão gostar, vou tentar agradar todo mundo. Mas Deus manda apresentar a mensagem. Isso é amor? Será que isso é amor? Deus fala, cães que não ladram. É terrível a maldição desses. Principalmente a você, Otávio. Às vezes você é pago para fazer uma coisa e você deixa de fazer. Isso é pior. Terrível. Porque nós sabemos que Deus tem misericórdia de todos os pastores, né? Que Deus ajude a se levantar. Porque aqueles que são pagos com o dinheiro do Senhor. Sim. Amém. Eu não trabalho. Senhor. Se você estiver trabalhando para um homem, você vai dar conta para um homem, mas você vai dar conta com Deus. Então é terrível isso. Misericórdia, Senhor. Eu até entendo, é uma situação difícil, né, Alexandre? Porque eles, assim, as pessoas querem ser bem vistas, essa é a realidade. Todos nós queremos ser bem vistos, todos nós queremos que as pessoas falem, poxa, irmão, senti saudade de você, como eu te amo mesmo. Todo mundo quer ser amado, não é novidade, isso é fato. Todo mundo quer ser amado, quer ser bem amado. Mas aí que tá. Aí Satanás se vale disso. A gente sabe disso. Infelizmente, o inimigo se vale disso. Ele sabe o seu sentimento, o seu sentimento é puro com a pessoa. Você quer ser bem visto porque você tem um coração bom, você quer ajudar as pessoas. E ele se vale disso, tenta mexer com o seu sentimento, fazendo as pessoas se pressionarem. Quantas pessoas você pode ver que largam os caminhos de Cristo por causa do supostamente amor? Não é isso? A gente vê muitos jovens largando o caminho de Cristo por causa disso. A gente vê pais de família abandonando o caminho de Cristo por causa do suposto amor. E nós vemos também irmãos de fé abrindo mão das mensagens que Deus mandou ele falar em prol do suposto amor, porque ele talvez confunde ou se sente tão coagido que fala, não vou falar mais não, porque, poxa, eu vou ofender meu irmão, vou ofender a pessoa, ele vai se sentir mal. Mas aí que está o problema. Aquele irmão vai se perder. E aí, o que vai ser pior? É melhor ele ficar, talvez, se é que eu posso dizer essa palavra, né? Se sentir ofendido naquele momento e depois refletir, ou se perder de vez e você se sentir mal porque você não fez nada. Eu me lembro de Acabe, né, que Josafá perguntou, mas não tem um profeta aí que pode ser? Tem 400 profetas falando aqui, e Josafá percebeu que tinha alguma coisa errada. Né? Aí, mas não tem nenhum profeta, tinha um lá, queima aí, mas ele só fala que não. Só fala mal de mim, né? Só fala que eu não quero ouvir, só fala que eu não quero. Mandou trazer, ainda trouxe, todo mundo falou coisa boa do rei. Você vai falar coisa boa também, né? Então, e aí, houve toda aquela confusão, ele falou coisa boa, mas Josafá percebeu que. E o próprio Acabe questionou ele, por que você está falando estranho pra mim? Isso, então aí, pode falar, pode ser verdadeiro. Ele falou, eu vi Israel como ovelhas que não tem pastor. E aí, isso aí se cumpriu, foi nessa batalha que Acabe morreu. Sim. Eu não vou ler o texto, mas os irmãos quem tem a lição da Escola Sabatina, o comentário da irmã White, pode ler o Desejar Todas as Nações, página 607, e o Caminho a Cristo 59. Aqui vai falar que o que é amor? Amor é a transcrição do caráter de Deus, que é a lei de Deus. Então não pode separar a lei de Deus do amor. Alguns dizem assim, erroneamente. Tem gente que guarda a lei de Deus, mas não ama. Impossível. Não tem essa separação, gente, porque a lei de Deus é a lei do amor. Tanto que naqueles textos que nós vemos da Bíblia, fala que não adulterarás. Isso. Então, cita ali. Então, se eu estou guardando a lei, eu não vou adulterar
porque eu vou prejudicar um irmão meu, prejudicar minha esposa, ela vai sofrer. Então é ligado com a lei de Deus, não tem... E quem diz que guarda a lei de Deus e não ama, como alguns falam assim que os fariseus guardavam a lei de Deus, mas não amavam. Ele dizia que guardava a lei de Deus, eles não amavam não, tanto que Jesus falou, vocês são homicidas, vocês querem matar. Está guardando a lei de Deus? Não está. O homem querendo matar o outro? E Jesus me falou outra vez, né? Se me ama, guarda meus mandamentos. Isso. Então não tem como, né? Essa história de Josafá que eu falei está em 2 Crônicas 18. Agora é interessante que isso aí, eu falei no comecinho, né, do estudo de hoje, que isso é justificação pela fé comunicada. Ou seja, você vê que Paulo ele fala de justificação pela fé, somente pela fé, somente pela fé, e muitos só pegam naqueles textos somente pela fé. E se você for olhar bem aqui, continuação, em Romanos, você está vendo ele falando de nova vida em Cristo Jesus, novamente, o corpo como sacrifício. Então, isso é submeter, a carta de Romanos, ela não termina em Romanos 7. É verdade. Você vê que tem uma continuação. Mas é interessante de falar, e em relação ao amor aos inimigos, vocês acham que é também um fruto de um filho de Deus que ele foi justificado? Claro, os Anabatistas é um fruto disso aí. Que, exemplo claro, né? Exemplo claro, um povo que pregaram isso aí, amar, eles não tinham ódio. Todos os mártires que morreram na fogueira, eles oravam até pelos inimigos, olha, não tenha ódio deles. E esse era um testemunho poderoso. Sim. Então, esse princípio dá a entender claramente que é possível amar todos os inimigos que Jesus falou. Porque se Jesus deu uma promessa, é porque é possível. Mas você viu que interessante? E é agora essa promessa, pode ser agora. É verdade. Hoje. É verdade. Amém por isso. Mas você viu que interessante? Aquelas pessoas que amavam os inimigos, elas não consideravam, por exemplo, os anabatistas, eles não consideravam aquelas pessoas como inimigos, não consideravam como inimigos, mas eles sabiam que aquelas pessoas estavam, infelizmente, sendo cativas do inimigo. Então, o inimigo deles, eles colocavam em prática, sabe, irmãos? Eles colocavam em prática que nós não estamos lutando contra a carne e sangue, Sim. mas sim com as forças espirituais da maldade, né? Os inimigos são seres espirituais. Eles sabiam que estavam lutando contra Satanás. Então, quando eles olhavam para a pessoa que odiava eles sabiam que se aquela pessoa tivesse uma mente para poder compreender, ver o que ele viu, aquela pessoa não seria inimiga dela, mas seria um amigo, seria um ajudante, um companheiro de batalha. Então, essas pessoas, esses homens, né, esses santos homens e mulheres que passaram por essa terra, que diga de passagem, né, o mundo não era digno da presença deles aqui, né, porque eles eram muito superiores a esse mundo que nós vivemos, eles viam essas pessoas que estavam com o coração maligno perseguindo, não como inimigos, mas viam como pessoas que estavam sendo manipuladas por Satanás. Então, Jesus, olha só, Jesus é um exemplo maior disso. Quando Jesus veio à Terra, viu as misérias, os ais da humanidade. Você acha que ele falou assim, olha lá, ele é inimigo de Deus, porque ele gosta? Não, ele já sabia que era Satanás manipulando a mente das pessoas. Era escravo. Ele tem misericórdia, né? Tem a misericórdia, então ele pegou, diz a palavra de Deus, né, que ele vem nos trazer o que? A libertação do nosso pecado, perdão e a libertação dos pecados. Né? E aí, por causa disso, os olhos se abriram. E aí, nós, conforme Deus fala lá na profecia para Adão e Eva e a serpente, por inimizade, porque ele tinha a mulher, então a tua descendência e a dela. Então, o descendente de Deus vai agir de um jeito, o descendente de Satanás vai agir de outro jeito. Infelizmente, é uma realidade. A quinta-feira fala que a nossa salvação está mais próxima, né? Sim. E aí, lê para nós, Ricardo, Romanos 13, de 11 a 14. O que é isso? A nossa salvação está mais próxima. Como se a gente pode estar mais preparado para a volta de Jesus? 13, do verso 11 ao verso 14, diz assim: E então, conhecendo o tempo, que já não é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós, né, do que quando nós cremos. A noite é passada e o dia é chegado. Portanto, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em festanças, nem em bebedeiras, nem em vadiagens, nem em despreocupação, nem em contendas e invejas. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não premediteis nenhuma oportunidade para a carne nas suas cobiças. Olha só que coisa forte, né? Então, a nossa salvação está mais próxima do que antes. Do que nós queremos. Como que a gente tem que se preparar, baseado nesse contexto? Como que se preparar? Se está mais próxima,
Pode falar. Então, é interessante que você falou aí, que está falando do amor ao próximo. Cada dia nós temos uma oportunidade de aprender. Eu acho que isso que o irmão Ricardo falou, eu acho muito interessante. Nós temos que verdadeiramente entender que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra aqueles que nos perseguem. Não é. Não é todas as pessoas. Não é. Eles são vítimas. Sim. E isso a gente tem que entender claramente. E Jesus, quando falou na cruz, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Isso não foi da boca para fora que o Senhor falou. Não foi mesmo. Isso aí, realmente, eles não sabiam o que estavam fazendo. O rei do universo estava buscando o rei do universo. Agora, essa preparação que você falou, dia a dia nós temos a oportunidade de colocar. E foi falado exatamente em relação ao amar o inimigo. Né? O Zé da Batista, a gente citou aqui, eu tenho aqui um livro sobre o Zé da Batista, foi do Zé da Batista século XVI, escrito por William Stepp, né, da literatura Monte Sião. Aqui, logo na capa do livro, tem o fato de Dirk Williams, né? Ele está salvando um homem. Quem é esse homem que ele está salvando aqui? Era o perseguidor dele, que estava correndo atrás dele para prendê-lo, porque era proibido ser anabatista na Suíça. Nossa, capa. Então é interessante que era proibido. Então ele estava correndo, estava ganhando, estava na frente, consegui livrar minha pele. Só que o inimigo dele que estava percebendo caiu no buraco de gelo e ia morrer. Ele poderia ter pensado, foi Deus, foi um anjo. Livramento, né? Foi um livramento que Deus fez para mim continuar correndo. Mas ele voltou para salvar o inimigo dele. Para salvar o inimigo dele. E esse inimigo, depois que foi salvo, prendeu o Dirk Williams, torturou e matou, assassinou. Foi assim que o inimigo tratou o cara que salvou ele. Mas ele acabou... Aí você fala, nossa, mas que coisa, ele também foi muito bobo, muitos pensam assim. Mas por meio desse testemunho, muitas pessoas se converteram à verdadeira mensagem. E esse virou um quadro da história do Zé da Batista, virou essa história, Um ícone, né, da história do Zé da Batista, realmente. Tem um texto para ler aqui, os irmãos podem comentar sobre esse contexto. A nossa salvação está mais próxima de preparo, né? É um texto que nós temos que meditar, viu? Está no livro Maranata, o Senhor logo vem. O Senhor vem, Maranata, é uma meditação de 1977, da Moad, na página 24, 18 de janeiro. Terrível quadro da condição do mundo foi apresentado diante de mim. A imoralidade está em toda parte. A licenciosidade é o pecado especial desse século. Jamais o vício se levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia. O povo parece insensibilizado e os amantes das virtudes e da verdadeira piedade quase se sentem desencorajar a ousadia, força e predomínio. Parece estar falando para nós, século XXI. A superabundante iniquidade não está confinada meramente ao incrédulo e ao escarnecedor. Oxalá que fosse esse o caso, mas não é, que fosse só no mundo, né? Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo algum que professa estar esperando seu aparecimento, né? Nossa, aquele 27º dia. Não está melhor preparado para esse evento do que o próprio Satanás. Não estão purificando de toda a poluição, por tanto tempo eles têm andado a servir os seus desejos sensuais que lhe parecem natural, ter pensamentos impuros e imaginação corrompida. É-lhes então impossível levar os pensamentos a demorar-se em coisas santas e puras, como seria mudar o curso do Niágara e fazer com suas águas subam em direção oposta à queda. Todo cristão deve aprender a conter suas paixões e deixar de controlar pelo princípio. Olha, então aqui está falando que tem muitos de nós no 27º dia que está menos preparado que o próprio Satanás. Irmão, na prática está dizendo que Satanás está mais preparado que alguns do 27º dia. Misericórdia de nós três, irmãos. Misericórdia tem que estar assistindo. Esse texto é duro demais. Então tem pessoas que estão menos preparadas que o próprio Satanás. Meu Deus do céu. Que Deus ajude, irmão. Porque é terrível. E aqui fala, louvado seja Deus, que Deus fala, mesmo alguns que professam a esperança e o aparecimento estão melhor preparados que Satanás, não estão purificando toda poluição. Portanto, tempo eles têm estado a serviço de desejos sensuais e parece natural os pensamentos impuros e imaginação corrompida. Que é impossível vencer e levar os pensamentos a demorar nas coisas santas. Então aqui está falando que é possível nós, como falou no texto Romanos 12, né? Que é possível a gente ter uma mente santa, renovada em Cristo Jesus, não ter pensamentos impuros. Porque alguns às vezes citam que é impossível ter pensamento puro. Porque passa como, né, irmão, nós somos um homem, a gente olha. Irmãos,
Se a gente crê nisso, então não crê, o poder de Deus é abaixo do pecado, o poder de Deus é maior, é possível uma mulher passar na minha frente seminua e Deus me ajuda, e eu não ter conhecimento impuro, é possível. Você leu Romanos 12:1, é o verso áudio da lição, mano. Ó, olha o verso áudio, não pode ir contra a palavra de Deus, né? Senão nós estamos fora. E está aqui na lição, ó. E não nos conformei com esse século, que está todo mundo pensando em imundícia, pornografia, não é para nos conformar, mas transformais pela renovação da nossa mente, renovai, não é para pensar em pureza. Nós era do mundo, era pornografia, era olhando mulher para cá, é carnaval, mas agora renovado a nossa mente, para que experimentar, aí a gente vai experimentar qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Porque se a gente está poluindo a mente, com essas coisas, licenciosidade que a Moarte falou, nós somos menos preparados para o Satanás. Deus tem misericórdia. Misericórdia mesmo. E vou ler novamente o verso, Alexandre, o verso bíblico que fala tudo que está falando. Nós lemos e vamos só confirmar o que o irmão Alexandre leu aqui, tanto no livro Maranata, como fez a explanação agora da lição. O verso está aqui, o verso 13 e verso 14 do capítulo 13. Andemos honestamente, como de dia, não em festanças, nem em bebedeiras, nem em vadiagens, nem em despreocupação, nem em contendas, nem em inveja, mas revestivos de quem? Do Senhor Jesus Cristo. E não premediteis, não fique colocando coisa na mente, né? Coisa nenhuma oportunidade para a carne, não dê vazão para a carne e suas cobiças. É o que está dizendo aqui. Aí, Paulo está mencionando isso, para que nós nos revistamos de Cristo, de Jesus. Amém. Né? Para que nós façamos o quê? Sejamos fortes no dia mau. Mas muitas vezes a gente ouve comentários que nos é impossível. Parece que as pessoas não compreendem o poder do Espírito de Deus na vida. Nós ouvimos várias vezes, né, até comentários entre nosso meio adventista de existem pessoas que não creem no Espírito Santo. Existem pessoas que não creem no Espírito Santo. Mas aí eu fico pensando, o fato de uma pessoa falar que não crê no Espírito Santo e o fato de uma pessoa mostrar na vida que não crê no Espírito Santo, qual que pesa mais? Eu fico pensando, porque tem pessoas que falam que não crê porque ela não compreende, né, que é o Espírito Santo, mas você vê uma vida mudada, você vê uma vida transformada, uma vida que avança para a honra e glória de Deus. Pode acontecer, você vê isso. E tem pessoas que falam, não, eu creio no Espírito de Deus, eu creio que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo é Deus. Amém? Por isso você crê. Mas com a vida fala, não, mas é impossível, mas é impossível. Fala que é impossível. Mas que incoerência é essa? Aí cara acredita esse cara. Esse por me honra com seus lábios, mas o coração está longe. Está falando que crê, mas não crê. Porque é verdade, se o Espírito Santo é o próprio Deus e ele está conosco todos os dias, peraí, quer dizer que o Espírito Santo vai me deixar fazer coisa errada o tempo todo, não vai me orientar, não vai tentar me ajudar? E aquela passagem que o próprio Jesus falou que quando ele viesse, viria me convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele ia me mostrar as coisas erradas e ia me dar graça e poder para me ser vitorioso. Não, mas ele não vai. Então, é muito, como é que eu vou dizer assim, é uma situação deplorável a situação da cristandade hoje. Exatamente. Hoje que nós vivemos. Isso, irmãos, infelizmente, é uma situação ruim, mas tem o seu momento, tem as suas coisas boas, viu? Significa que o nosso Senhor está se aproximando. Amém. Mais próximo que é exatamente. Em Apocalipse fala que nós somos quem? Apocalipse 3. Nós somos cego, miserável, pobre, cego e nu. Misericórdia. Aí sexta-feira, Ricardo, lê para nós, o Protágoras lê para nós esse primeiro texto, o Ricardo lê esse primeiro texto aí da sexta-feira e comenta para nós. Aqui diz, na Bíblia está revelada a vontade de Deus. A verdade da palavra de Deus são proferidas pelo Altíssimo. Aquele que faz dessas verdades parte de sua vida torna-se em todo sentido uma nova criatura. Ele não recebe novas faculdades mentais, mas é removida a escuridão que pela ignorância e o pecado nublava a compreensão. As palavras vos darei um coração novo significa porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. A mudança no coração é sempre seguida pela visão clara do dever cristão e uma compreensão da verdade. Aquele que dá às Escrituras atenção cuidadosa e acompanhada de oração alcançará compreensão nítida e julgamento seguro, como se ao voltar-se para Deus haja alcançado o nível mais
elevado de inteligência. Então aqui tá, para mim, é a verdadeira justificação pela fé, que a gente estudou no trimestre inteiro. Aqui justificação pela fé imputada e comunicada. É aquele que foi justificado, então o coração dele vai arder por novas verdades. Tem mais alguma coisa, meu Deus, que o Senhor quer que eu faça? Para que eu mude, né? Ele não vai ficar assim, não, mas Deus falou para mim não pisar aqui, mas ele não falou que eu poderia ficar bem encostadinho aqui, não. Então ele não vai ficar brincando, né? Ou então ficar mitigando, sabe? Não, peraí, Deus falou, Ricardo, para mim não tocar em você, mas ele não falou que eu poderia ficar bem pertinhozinho assim, bem pertinhozinho não, ele não falou, então eu posso. Então você vê isso, irmãos, e o verdadeiro amor, o que sobre o verdadeiro amor? Se ele sabe que em uma rua tem alguma coisa naquela rua que é uma tentação para ele não vai passar por aquela rua, ele vai dar a volta, mas ele não vai passar por ali. Verdade. E aqui você leu até Ezequiel, olha que texto lindo. Vos darei um coração novo. Significa, porém, dentro de vós um espírito novo. É outro espírito. Transformação. É completo. Jesus não faz 99%, é 100% Deus faz. Amém. Louvado seja Deus. E aí o Ricardo leu o segundo texto da Testemunho para a Igreja, volume 8, página 253. Diz assim: o Senhor virá logo e devemos estar prontos e aguardando o seu aparecimento. Amém. Quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remidos seus. Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos para sempre benditos. Tenho a sensação de que devesse exclamar alto: rumo ao lar! Estamos nos aproximando do tempo em que Cristo virá com poder e grande glória para levar ao lar eterno os seus resgatados. Amém. Veja, irmãos, né, que aqui é a esperança. É a esperança é a esperança da pessoa uma pessoa autêntica, a pessoa que quer mudança de vida. Porque tem pessoas que falam que está aguardando Jesus voltar. Muitos de nós cristãos falam isso, tá bom? Eu quero ver Jesus voltar, mas será que se Jesus estiver voltando, qual será a atitude dele? Será que vai ser um momento de glória para ele? De alegria. De alegria. Vai ser uma boa ou má notícia? Uma má notícia. Porque aqui nesse momento, quando a mensageira do Senhor está descrevendo, aqui está falando de uma boa notícia, a libertação. Nunca mais vou ver dor, nunca mais vou ver a morte, nunca mais vou ver a maldição, maledicência, choro, sofrimento, aquelas coisas malignas, aquelas coisas que Satanás fica torturando. Então, aqui é um sentimento de alegria, de alívio para os filhos de Deus, sabe? Mas, agora, isso para os filhos de Deus. Agora, aqueles que diziam que eram filhos de Deus, eles vão sentir um peso muito grande. Um peso muito grande, porque vai vir tudo na mente dele, né? É uma coisa incrível, né? A consciência pesando: poxa vida, eu devia ter feito isso. E qual desculpa que eu vou ter? É verdade. Né? Então, é uma situação muito difícil, meus irmãos. Nós temos que ter isso em mente. A gente aqui nós não estamos nem falando nada para poder causar pânico nas pessoas, mas nós estamos chamando as pessoas ao quê? Todos nós, né? A confiar no Senhor, a nos consagrar a nossa vida ao Senhor, para que naquele dia não sejamos pegos de surpresa, né? Com tristeza no olhar, com um olhar de arrependimento, mas que possamos estar regozijantes, né? Porque o Senhor nos salvou, o Ele Senhor é o nos nosso libertou. Deus, a quem aguardávamos. Né? Amém. Vamos botar alguma palavra final para encerrarmos? Então, o Senhor Deus tem uma mensagem para a sua igreja, o Senhor Deus inspirou a Bíblia, o Senhor Deus escreveu mais de 100 mil páginas do Espírito de Profecias para cada um de nós. Depois que o irmão falou aqui, não temos desculpa nenhuma, irmão. Deus escreveu sobre como nós devemos educar nossos filhos. Deus escreveu sobre qual música nós devemos ouvir, sobre onde devemos morar, sobre como devemos conduzir nossa família, sobre o que devemos comer, sobre que roupa devemos vestir. E se tem alguma coisa saindo errado, é porque a culpa não é de Deus. Irmão, só complementando o que o irmão Protágoras acabou de mencionar, Deus usou a mensageira, uma pessoa simples, né, humilde, para fazer toda essa obra de educação do povo de Deus. Sabe o que é interessante? Isso lembra, né,
o povo de Israel quando saiu do Egito. Sim. Moisés fez a mesma coisa, foi o profeta de Deus para educar o povo. Ele fez foi poucas profecias, se não me engano, a gente vê poucas profecias de Moisés. Geralmente foi mais a questão da educação. Normativa. A mesma coisa, a mensageira do Senhor. Ela fez algumas profecias, mas o restante era tudo questão de educar o povo no caminho, preparar o povo para a vinda do Senhor. E ele guiou para Canaã terrestre e Deus, através da marcha, guiando nós para Canaã. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vencendo o mal com o bem, pelo poder do Senhor Jesus, é Amém. possível a gente vencer o mal com o bem. Glória a Deus. Renovar nossa mente, então a gente encher as coisas, nossa mente das coisas de Deus, a gente vence o mal. Se a gente quer amar o inimigo, tem que encher as coisas de Deus no nosso coração. O Espírito Santo, ele dá poder para nós. E vamos Jesus, amém? Amém. Vamos fazer a oração? Vamos. Senhor bendito que estás nos céus, louvamos o seu nome, Senhor, por esses momentos que nós passamos aqui, estudando um pouco mais da lição da Escola Sabatina, com as suas palavras, Senhor, mostrando para todos nós como nós devemos viver, como nós devemos nos portar nesse mundo. Amém, Senhor, meu Deus. a lição diz, vencendo o mal com o bem. Ó Deus, faça de nós, todos nós que aqui estamos, que estamos assistindo, verdadeiros cristãos, semelhantes a Cristo em todo o nosso proceder, para que o mal, Senhor, para que o mal não tenha poder sobre nós, Amém. mas que nós possamos transportar de bem, para que as pessoas, ao nos ver, possam ver pequenos Jesus nas nossas vidas, para que nós possamos alcançar essas pessoas para o Teu reino. Amém. Senhor amado, sabemos que nós somos fracos, somos incapazes, por isso pedimos a Sua ajuda, por isso pedimos que a presença do Teu Santo Espírito esteja conosco, Pai, para que nós possamos colocar em prática tudo que nós estudamos aqui, Senhor, para que nós possamos colocar em prática e nós possamos ajudar as pessoas aí fora. Porque Amém, o Senhor, Deus, porque o Senhor, Pai, não nos chamou somente para ser ouvintes da Sua palavra, mas praticantes da mesma, Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou e também como instrumentos seus para alcançar as pessoas que estão aí fora. Porque o dia está acabando, Senhor. Vai chegar as trevas e nós temos que estar preparados, firmados, arraigados na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Ó Deus, dê-nos o poder para sermos instrumentos seus, para a honra e glória do Teu santo nome. Dê-nos o poder, Senhor, para terminarmos a obra, Senhor, que o Senhor confiaste a nós. Dê-nos o poder, Senhor, para ser instrumento Teu, para resgatar as pessoas que estão perdidas. Amém. E naquele dia, possamos com um grande povo, Senhor, dizermos, esse é o nosso Deus, a quem nós aguardávamos. Amém. Amém. Pedimos essas bênçãos, Pai, não porque somos merecedores, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.